Oi, meus amigos, eu sou a Fana Lopes e eu tô aqui para deixar algumas regras de ouro, algumas dicas preciosas para uma vida mais leve, mais equilibrada e mais feliz. São dicas para a nossa vida, no nosso dia a dia, para os nossos relacionamentos, para a nossa saúde física e emocional, para a nossa vida financeira, para a nossa vida com Deus. Então, fique ligadinho aí, porque hoje a gente vai falar sobre conexões perigosas. Então vem pra cá. Você conhece aquele ditado popular que diz assim: diga-me com quem andas, que eu te direi quem és? Pois é, isso é uma grande verdade, porque a gente começa a se parecer com a pessoa que a gente anda, com quem a gente passa o nosso tempo, com quem a gente passa a maior parte do nosso tempo. E tem uma frase que diz assim: as más companhias são como um mercado de peixe, a gente acaba se acostumando com o mau cheiro. E isso é uma verdade também, porque a gente vai recebendo ali de forma muito sutil, muito gradativa, todas as influências, sejam influências boas ou ruins, dessas pessoas com quem a gente está andando. E essas influências, elas vão sendo então incorporadas lentamente no nosso estilo de vida. E é aí que mora o perigo, porque se a gente se aliançar, se associar com pessoas boas, honestas, de boa índole, tá tudo certo, porque a gente então vai receber boas influências delas. Mas se a gente se aliançar, se a gente se associar com pessoas que têm ali um caráter duvidoso, que são desonestas, que são mentirosas, a gente está correndo um sério risco de receber dessas pessoas essas péssimas influências, porque com o passar do tempo, a gente começa então a adquirir os seus hábitos, a sua maneira de falar, de se vestir, a gente começa então a se parecer com essas pessoas. Então, o que é que eu posso fazer para não correr riscos? Na verdade, eu preciso então aprender a identificar essas características positivas e negativas nas pessoas, para eu poder então avaliar se são pessoas boas, se são boas companhias ou se são más companhias, se eu vou escolher caminhar com elas ou não. Então, olha que interessante. Quando eu converso por meia horinha que seja com alguém, eu já consigo extrair dessa pessoa algumas informações muito preciosas, muito importantes, porque essa própria pessoa, ela me dá sinais, ela me dá dicas sobre a personalidade dela, sobre o seu caráter, sobre como ela gosta de levar a vida, sobre a importância ou não que ela dá para a família, para o casamento, para o trabalho. Então eu fico ali atenta, só captando essas informações. Então, fique alerta com relação a esses sinais, porque quando a pessoa abre a boca, ela acaba então revelando o que está dentro do coração dela. A boca então vai derramar as verdades mais secretas da alma. E a Bíblia ainda diz que a boca fala daquilo que está cheio o nosso coração. Então a própria pessoa vai me dando sinais de quem ela é, como a gente falou, seja por palavras, seja por atitudes. Então, se eu percebo que essa pessoa que está ali se aproximando de mim, que ela tem um caráter duvidoso, se ela acha, por exemplo, que a traição é uma atitude normal, se ela acha normal mentir, enganar, trapacear, eu preciso então ligar um sinal de alerta. Eu preciso me posicionar e tomar então uma decisão com relação a essa pessoa. Eu vou permitir que essa pessoa desonesta, trapaceira, mentirosa, desleal faça parte da minha vida? Eu vou permitir que ela tenha acesso à minha vida, à minha casa? Eu vou permitir que ela se assente à minha mesa? E aqui fica uma dica muito importante para você. Quando eu dou acesso a essa pessoa, quando eu me envolvo com ela de alguma forma, eu estou então abrindo a porta da minha vida para conexões perigosas. E são perigosas porque elas colocam em risco os meus bons costumes, o meu estilo de vida, o meu casamento, as minhas finanças, o meu trabalho, a minha saúde, as minhas emoções. Mas como
Como a gente não vive numa ilha, a gente precisa então se relacionar com pessoas o tempo todo, seja em casa, seja no trabalho, na faculdade, no cursinho, enfim, o importante é a gente ter em mente que ainda que eu tenha que me relacionar com essas pessoas, pelas próprias circunstâncias, eu estou ali no trabalho, eu estou na faculdade, ainda que eu tenha que me relacionar com esse tipo de pessoas, com pessoas mentirosas, traiçoeiras, imorais, eu não posso o quê? Me deixar influenciar por elas. Na verdade, eu preciso ser aquele que influencia de forma positiva, aquele que oferece um novo estilo de vida baseado então no padrão de Deus. E aqui eu quero te perguntar uma coisa: você é um termômetro ou é um termostato? O termômetro, ele mede a temperatura do ambiente, mas ele não pode alterar a temperatura. Ele não tem o poder de mudar o ambiente. Muito pelo contrário, ele é afetado pelo ambiente. Então, imagine essa situação. Tem uma pessoa no seu trabalho que todo mundo considera como uma má companhia, e essa pessoa, então, aos poucos, ela começa a ganhar espaço ali na sua casa, na sua vida, e de repente, quando você percebe, você já foi completamente influenciado por ela. Você já usa as mesmas roupas, você já ouve as mesmas músicas, frequenta os mesmos lugares, assiste aos mesmos programas de TV, ou seja, você foi afetado, foi influenciado por ela. Esse é o homem termômetro, essa é a mulher termômetro. E o termostato? O termostato, ele é usado em aparelhos de ar-condicionado e aquecedores, e ele é um instrumento que tem então a capacidade de regular, de definir a temperatura do ambiente. Ele tem a capacidade de transformar o ambiente, ou seja, ele vai influenciar e não vai ser influenciado. Então, se eu sou uma pessoa capaz de influenciar um ambiente ou alguém, então eu sou um termostato. Mas que a gente seja, então, um termostato do bem, ou seja, aquele que sempre influencia de forma positiva. Então, a gente precisa parar para pensar no seguinte: eu sou aquela pessoa que influencia ou aquela pessoa que é influenciada pelo ambiente, pelas pessoas? Se você não influenciar o ambiente, ele te transforma. E é por isso que eu preciso, então, avaliar bem antes de dar acesso a essas amizades, a essas conexões perigosas. Eu preciso perguntar o seguinte para mim mesmo: eu estou em condições de influenciar ou eu corro o risco de ser influenciado por essas pessoas, por essas conexões perigosas? Mas como é então que eu identifico se eu estou ou não diante de uma conexão perigosa? Eu preciso fazer umas perguntinhas bem simples para mim mesma. Eu posso me perguntar assim, por exemplo: como é que era a minha vida antes do fulano ou da fulana aparecer? Depois que eu conheci essa pessoa, eu me tornei uma pessoa melhor ou eu piorei? Depois que eu comecei a sair com esse meu colega de trabalho, com essa minha colega de trabalho, a minha produtividade caiu ou eu cresci profissionalmente? Eu prosperei ou eu me afundei nas dívidas? Sabe quem é que vai poder te ajudar a encontrar todas essas respostas? As pessoas que mais te amam, que convivem com você. Os seus pais, os seus irmãos, o seu marido, os seus filhos, a sua esposa. Eles vão funcionar como um verdadeiro radar, que vai te ajudar então a identificar a presença ou não de conexões perigosas, porque eles vão te alertar sobre coisas que talvez você não esteja enxergando. Você já ouviu uma mãe dizer assim: minha filha, esse rapaz aí, ó, não é para você. Meu filho, essa amizade tá te levando pro buraco, cuidado. Quem te ama vai sempre te abrir os olhos. E aqui fica mais uma dica: se você está vulnerável demais, se as suas emoções estão fragilizadas demais, se você está carente demais, então saia da zona de risco. Fuja desses relacionamentos nocivos, fuja dessas pessoas corruptas, desleais, maldosas, que enganam. Fuja dessas conexões perigosas, porque elas sempre vão representar um grande risco para mim e para você. Mas apesar dos conselhos e da orientação de quem me ama, a escolha, ela sempre vai ser minha no final das contas. Eu preciso então aprender a escolher bem. Eu preciso aprender então a escolher quem vai fazer parte da minha vida, quem vai se assentar à minha mesa. Eu preciso escolher
quem vai andar comigo. Eu preciso escolher que tipo de aliança eu vou fazer, com que tipo de pessoas eu quero me associar. A escolha sempre vai ser minha. E aqui fica mais uma dica. Escolha então não ser tolerante, nem liberal demais com essas pessoas que chegam ali na sua vida de mansinho, como quem não quer nada e vão ganhando espaço sorrateiramente para enfraquecer sua fé, para te apresentar novidades que afrontam o seu estilo de vida, para te levar para lugares imorais, para lugares que depois você não possa mais voltar. A gente sabe que o ser humano ele não é uma ilha e que ninguém pode viver isolado de todo mundo ou dentro de uma bolha para se proteger dessas influências nocivas do mundo. A gente sabe que ninguém passa por esse mundo sem receber influências dos outros ou sem exercer influência sobre os outros também, para o bem ou para o mal. Mas a gente tem o poder de escolha, o poder de decisão nas nossas mãos. Então, apesar de viver num mundo cheio de influências perigosas, faça boas escolhas, escolha boas companhias, escolha fazer boas conexões, escolha estar perto de pessoas que seus pais aprovam, que a sua família aprova. Escolha não se deixar influenciar por aquele colega de trabalho que quer puxar o tapete do seu chefe. Escolha frequentar os melhores lugares, escolha bons livros para você ler, escolha melhor as músicas que você tem ouvido. Selecione com mais cautela, com mais prudência os seus programas de TV. Escolha ser um termostato. Escolha um estilo de vida que influencie positivamente o ambiente em que você esteja, que influencie positivamente as pessoas que convivem com você. A nossa nação, na verdade, o mundo todo está passando por uma grande crise social, moral, espiritual, uma crise ética. Mas eu e você podemos fazer a diferença. A gente só precisa sair da plateia e assumir o papel de protagonistas nesse grande espetáculo que está contando comigo e com você. Essas foram as dicas de hoje e se você gostou, compartilhe, dê o seu like e se inscreva no canal. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.